Olá, me chamo Júlio, não é meu verdadeiro nome. Essa história aconteceu há um tempo, mas eu lembro de basicamente tudo. Isso rolou quando eu ainda era da escola primária, acho que por volta do terceiro ano. Toda a turma era muito amiga e as mães também eram super unidas, até que um ano antes do que eu vou contar nesse post um garoto, vou chamar de Caio, repetiu de ano e veio parar na nossa turma. Ele era extremamente problemático e bagunceiro. Além disso, ele tinha um problema comigo, pois ele sempre dava um jeito de me ridicularizar. Alguns exemplos. Ele já baixou minhas calças e uma parte da minha cueca. Ele já roubou muitos dos meus lanches. Ele já fez denúncias falsas sobre mim e a coordenação acreditou. Enfim, eu odiava ele. No ano seguinte, perto do meu aniversário, minha mãe chegou para mim e pediu para escolher quem deveria ir para minha festa. Naquele ano só queria convidar amigos da minha turma e alguns amigos dos meus pais. Eles nunca me forçavam a chamar alguém que eu não queria, mas eu sempre convidava algum amigo deles para eles poderem conversar e eles sempre chamavam um amigo para as festas deles para eu não ficar entediado. Eu falei para os meus pais para não chamar o Caio, pois eu detestava ele. Os dois já sabiam de tudo o que acontecia na escola, então concordaram na hora em não chamar. Na minha turma tínhamos alguns padrões para as festas. Não repetir o tema da festa que outra pessoa fez no ano. Todos sempre fazer no mesmo salão. Todos adorávamos aquele salão de festas e as funcionárias já nos conheciam, o que deixava mais legal. Estava perto do meu aniversário e sempre que o aniversário de alguém se aproximava não se falava de outra coisa. Eu mandei o convite no privado de todos menos para ele, até que no final de uma tarde o Caio chegou para mim dizendo que ainda não tinha recebido seu convite. Sério, Caio, vou ver se te mandei. Verifica no seu e-mail para ter certeza se recebeu ou não. Mais um dia se passou. Pensei que ele tinha esquecido, mas no final de tarde seguinte fui parado pelo Caio de novo. Ainda não recebi, Júlio. Complicado, então você não vai conseguir ir. Ele me disse em seguida. Deixa. Eu entro sem convite mesmo, eu faço isso em um monte de festa. Na hora eu nem sabia o que pensar depois dessa informação, só que desisti de mentir e falei a verdade. Olha, mano, eu não te convidei mesmo porque você não é nem um pouco meu amigo e você toda hora fica fazendo coisas chatas comigo que me deixam desconfortável. Ele só soltou um seco ok e foi embora. Fiquei feliz pois pensei que tinha sido tudo resolvido. A festa tinha sido super legal e eu amei ela do início ao fim, mas anos depois, fuçando o celular dos meus pais, eu acabei vendo muita coisa nos bastidores que nem passou pela minha cabeça. Aí que entra a nossa Karen. Depois de eu ter contado tudo para o Caio, minha mãe mandou vários áudios encaminhados para meu pai e falou que eles cometeram um erro me ensinando a pagar mal com mal. Ele falou que ia ouvir os áudios e pediu para ela sentar comigo e conversar sobre o Caio. Eles não estavam bravos comigo, mas se sentiam culpados pois pensavam que tinham me ensinado coisas erradas. Pelo que eu entendi, a Karen descobriu o contato da minha mãe e mandou áudios para expressar sua ingratidão. Nos áudios, a Karen falava que estava em dívida pois eu tinha maltratado o filho dela. Acrescentou que ele voltou chorando pois eu tinha humilhado, ele nem é de chorar. Ela falou que eu tinha excluído o filho dela de ir para minha festinha e que ele jamais faria isso comigo e que eu deveria convidar o filho dela para todas as minhas festas. Meu pai ouviu os áudios e mandou minha mãe não conversar mais comigo sobre o Caio pois a visão dela estava totalmente ultrapassada e eu tinha direito de convidar quem eu quisesse. No fim meus pais foram falar com ela, eu não ouvi nada, mas sei que depois disso ele nunca mais mexeu comigo. Resumo, não convidei um garoto que eu odiava para minha festa e a mãe dele veio cheia de razão falar que eu era um monstro por excluir ele e era obrigado a convidar ele para todas as minhas festas. No fim meus pais só mandaram ela pastar. Enfim, eu sou babaca por não convidar ele?